Perde para o Desportivo Brasil e se despede da Copinha. Santa que teve somente uma vitória e 2 derrotas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um abraço, boa noite, Tarcísio Michel. Oi, Mário, grande abraço para você, uma boa noite aos amigos da equipe, aos ouvintes Transamérica. Exatamente, Mário, Santa Cruz entrou em campo precisando vencer por 3 gols de diferença. Santa Cruz precisava vencer o Desportivo por 3 gols de diferença, mas perdeu por 3-0. Então Santa Cruz, que em 3 jogos, uma vitória na primeira rodada contra o Rio Branco por 2-0, na segunda rodada perdeu para o Capivariano por 2-1 e hoje perdeu por 3-0 para a equipe do Desportivo Brasil. Então Santa Cruz eliminado da Copinha, Mário. É muito difícil, né, Mário? Pouco investimento, a base sucateada. Agora, há uma promessa na gestão do Bruno Rodrigues de profissionalizar o departamento de base do Santa Cruz. Mais uma eliminação, a segunda consecutiva na primeira fase da Copinha. Era esperado que o Santa Cruz já fosse embora na primeira fase, Diego? Não, eu esperava pelo menos uma classificação, pelo menos a segunda fase, Mário. O jogo contra o Rio Branco, de certa forma, acabou animando muito, elevando muito as ações, mas até porque o Rio Branco foi o adversário mais fraco do grupo. O jogo-chave era contra o Capivariano, que o Santa Cruz até arrancou o empate, só que no finalzinho acabou tomando o segundo gol. Agora, contra o Desportivo Brasil, Santa Cruz pegou a equipe mais forte da chave. Então, os 3-0 acabaram sendo consequência, né, o resultado esperado, a derrota do Santa Cruz, mas a eliminação precoce da equipe coral, do técnico Ed Lima, mas alguns nomes eu posso até considerar, né? O Hernandes, lateral direito, que estava nos planos do Itamachule, e o próprio Lázaro, um garoto de 16 anos, que marcou um gol no jogo contra o Rio Branco, vem mostrando muito potencial. Apesar das dificuldades da base tricolor hoje, é um ponto positivo essa ideia, né? Essa promessa do Bruno Rodrigues em querer profissionalizar a base. Já é uma coisa que devia ser feita há muito tempo, coisa que jamais deveria ser negligenciada. É importante até porque o Santa, não vamos aqui colocar os clubes do interior, porque tem que recorrer à base pela questão financeira. E na capital, 90% da base é utilizada onde? No Santa Cruz. Não é verdade? Podemos considerar assim. Tem que se lembrar também, Mário, a perspectiva já não era boa na Copinha, se a gente observar que na Copa Recife, que foi um torneio de preparação para a Copinha, o Santa foi eliminado na primeira fase, perdeu inclusive para o Guarani de Camaragibe. Então a expectativa não era tão legal. E muitos atletas que fariam parte do time da Copinha ficaram no elenco profissional. Dudu Ferraz, Gabriel Cardoso, o próprio Felipinho, o zagueiro Bernardo, vários atletas, o goleiro Thiago. Então, vários atletas que fariam parte do time da Copinha tiveram que ficar com o elenco profissional fazendo a pré-temporada. Então, o time que já não era tão forte ficou mais enfraquecido ainda. Então, infelizmente, mais uma eliminação do Santa Cruz na primeira fase da Copinha. E a gente sabe que tem reflexo no time principal, né? Porque eu me lembro que em algumas edições da Copa São Paulo, Diego, alguns jogadores foram aproveitados, foram observados, e quando você cai fora da competição numa primeira fase, você não consegue nem mostrar um pouco do que você teria que mostrar em relação a isso. Você viu o jogo do Macapá? Teve um jogador... Vasco. Pronto, esse jogo aí. Teve um jogador do Macapá, 20 anos de idade, o menino. O que é aquilo, meu amigo? Não vai ficar no Macapá. Difícil. Veja, pegou a bola diferente. Então, claro que muitos vão surgir, são mais de 100 times que jogam a Copa São Paulo de futebol júnior. Agora o Santa não teve, pelo menos na minha opinião, o timing para mostrar o potencial de algum jogador, de A, B ou C. E vai ficar um pouco a desejar. Aquele que passou na Copinha. Mas não vamos ter um detalhe especial se foi bem ou se foi mal. E vocês falam até um exemplo de um clube, né, que praticamente está tentando disputar uma competição profissional, que é o Macapá. Nós não sabemos se ele vai disputar ou o estadual da primeira ou da segunda divisão. Mas, assim, a realidade do futebol nortista hoje é uma dificuldade 10 vezes maior do que aqui de Pernambuco. Por isso que eu falei, é muito importante você profissionalizar o departamento de base, bem como disse o Tarcísio, e é uma promessa do Bruno Rodrigues. Porque se você não dá valor à sua própria base, quem mais vai dar esse valor? E você lembrou bem de jogadores que passaram na Copinha,
recentemente, o David e o Marcelinho. Foram da base tricolor, se destacaram na Copa São Paulo e chegaram a atuar no time profissional. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ingressos para o jogo de amanhã. O torcedor está ávido para ver o Santa jogar. Foi em julho de 2023, finalzinho do mês. Final de julho, quando perdeu para o Iguatu. O Iguatu. E foi fora de casa. Aquele desastre foi fora de casa. Eliminado. Qual foi o último jogo em casa? Ganhou, não foi? Ganhou ou empatou? Foi empate com o Potiguar de Mossoró. 0-0. Isso. De lá para cá, nada de futebol. Tristeza, humilhação, chateação. Começa a temporada. 2-0 Santa em cima do Altos. Agora vai. Primeiro tempo, todo mundo elogiou. Foi ou não foi, Diego? Surpreendeu a todos. O jogo do Santa não foi ruim. O Santa não fez, no geral, não fez uma partida ruim. Jogou melhor que o Altos em todo tempo. E outra, que pelo menos pra mim, não sei se pra vocês, não tinha nada a ver com aquele time que jogou com o 13. O jeito de jogar, totalmente diferente, mostrando... Time mais forte. E isso que tava com uma pegada diferente. Aí 2-0, agora vai. E não foi. E pra amanhã, Tarcísio Michel, começa o campeonato diante do Maguari. Torcedor pode confiar que os ventos serão outros? Olha, Mário, o torcedor está confiando, porque mais de 8 mil ingressos vendidos. A última parcial confirmada pelo Santa, 8.100 ingressos vendidos para a partida contra o Maguari amanhã, 9 da noite, no Arruda. O Portão 11, os ingressos para o Portão 11 estão esgotados. Recebi a informação que também para o Portão 10 está próximo de esgotar. A torcida abraça a causa, né, Mário? O torcedor do Santa Cruz tá aí dando mais uma vez prova de que vai abraçar o time na busca pelo calendário em 2025. Então, teremos com certeza mais de 10 mil torcedores no Arruda para uma quinta-feira, 9 da noite. É um público interessante, viu, Mário? Com certeza. E aí aquilo quebrando todos os paradigmas, né, Diego? Totalmente, Mário, totalmente. Uma quinta-feira, vamos ter um público de 10 mil, pouco mais de 10 mil torcedores no Arruda para pegar o Maguari. E eu repito, se tivesse conquistado a classificação em Teresina, o público seria bem maior. Chegaríamos aos 15, 18, 20 mil com muita facilidade. Agora, a ânsia do torcedor tricolor não é apenas pela volta aos gramados do Arruda, mas sim para que a equipe consiga dar conta dentro de campo, que conquiste os resultados dentro de campo, até porque hoje só tem o pernambucano. E devido a uma alteração feita no regulamento do campeonato, né, a federação modificou e apresentou essa modificação, uma vaga da Série D vai ser pelo melhor time que não tem divisão na primeira fase. E a outra vaga vai ser para o campeão, no caso, se não for Náutico ou Sport. Então, o melhor colocado na classificação geral pega a segunda vaga para a Série D. Então, a responsabilidade do time do Santa Cruz hoje é de fazer um campeonato consciente, mas ao mesmo tempo consistente e de sobrevivência. Tem que fazer uma boa campanha. É a obrigação chegar o mais longe possível para beliscar uma dessas vagas. Essa mudança em relação à nomenclatura, somente isso. Porque são 2 vagas. Pernambuco tinha 3 vagas se estivesse na 9ª posição no ranking geral da federação. Que hoje mais próximo é a Bahia. Então a gente está em 10º, então a gente só tem 2 vagas agora. Isso dá uma pequena tranquilidade para o Santa. Pequena. Agora, não adianta ele ser 8º colocado, vai estar fora da Série D do mesmo jeito. Exato. Porque ele vai ter que ser campeão, ou vice-campeão, ou estar entre os melhores colocados na primeira fase do campeonato. Se mesmo esse critério fosse adotado agora, estava fora do mesmo jeito. Não estava fora? Estaria. Porque ele esteve numa classificação abaixo do que todo mundo esperava. Então, o Pernambucano de 2023 do Santa, a temporada tem que ser apagada. Totalmente apagada. Aniquilada. Porque você pega um grupo com Potiguar de Mossoró, com todo o respeito. Com Globo, com Iguatu, Pacajus, Campinense. E não consegue ficar entre os 4 colocados. É algo horrível, é algo fora de série. Infelizmente aconteceu. Então tem que rezar muito para aumentar o número de participantes, ou que aconteça um milagre da multiplicação dos pães em relação à Série D para jogar. Sinceramente, é muito difícil. Para 2024 eu descarto essa possibilidade, Mário. Para mim, uma ampliação de uma Série D hoje é praticamente
inviável. São 64 São clubes. 64. Se você aumentar para 68... Se fosse um aumento justo, proporcional, a Série D teria 96 clubes. Mas não dá para fazer, não. É muito complicado. Pois Aí é. é melhor ter a quinta divisão. É. Porque se você aumentar para 6. aí não dá. Aí Seriam você... 12 grupos de 8. Você teria que... muita gente para jogar. Logisticamente é complicado. Aí você teria que realmente diminuir a D e igualar em relação a clubes para fazer a quinta divisão. Porque aí tem que fazer 5 divisões no Brasil. Agora o problema não é criar a quinta divisão. A questão é que o Santa passa por uma fase muito ruim. Porque 2016 foi o melhor ano do Santa. Bicampeão estadual, participou de Sul-Americana, não é isso? Copa do Nordeste. Copa do Nordeste campeão, de forma inédita, jogou Série A, várias rodadas foi o líder do campeonato, aí caiu para B, 2017 foi a B, aí 18, C, aí D de novo, que disseram que nunca mais ia voltar, igual o América, né? Pra nunca mais voltar na capa do jornal, lá em Natal, caiu de novo o América e voltou. É muito complicada a situação. Agora, Tassis, a pista, tem alguma pista do time que vai a campo? Porque ontem você falava em 4 possibilidades. 2 já estão confirmadas. Bessa e o Willi estão vetados. Vetados. Agora, daqueles 2 que você falou ontem, há alguma possibilidade? Só o João Vitor. João Vitor vai jogar. Só João Vitor. João Vitor deve jogar, o Lucas Siqueira é dúvida. Esse aí vai até momentos antes do jogo. Vai ter até momentos antes do jogo. Aliás, o time do Santa hoje treina às 7 da noite, tá, Mário? Diferente, né? É um horário mais próximo, é um ambiente mais, uma temperatura mais próxima ao que o time vai enfrentar amanhã. E o Itamar vai fazer hoje o treinamento que encerra a preparação. Então, no gol, há sim uma dúvida. A tendência é que o William seja o titular, que o André Luiz perca a vaga. Na lateral direita, Totti. A dupla de zaga, Paulo César e Rafael Pereira. Na esquerda, João Vitor. No meio-campo, Lucas Siqueira ou Carlos Henrique, com o Caio Melo, Matheus Melo, João Diogo, Tiaguinho e Pedro Bortoluso. Esse deve ser o time do Santa Cruz. E aí, Diego, é um bom time para começar o campeonato estadual? Para começar, sim. É claro que vão chegar mais jogadores. O Willi necessita mais do que nunca se recuperar. Para mim é um jogador interessante pela versatilidade. Agora, com relação aos desfalques, eu estava esperando muito a estreia do Lucas Bessa. Vinha fazendo bons treinamentos, fazendo bons jogos treinos. E a dúvida em questão é se ou o Lucas Siqueira ou se o Carlos vão entrar de frente junto com o Caio Melo. Mas eu estava esperando muito tanto as estreias do Lucas Bessa quanto do Willi. Mas para um time começar o campeonato é o ideal. Eu só faço uma observação com relação ao ataque. Porque o time tem 2 pontas que mostraram o serviço, Tiaguinho e João Diogo. Agora, o centroavante é o que está pegando. Porque o Pedro Bortoluso mostrou muita movimentação, mas ele não chutou uma bola. Pois é, muito pouco. Então, Pedro Bortoluso seria uma solução? Não tem uma outra opção além do Gabriel Cardoso? Então, para mim, o sistema ofensivo pode muito bem ser corrigido, pode muito bem ser melhorado, mas para um time começar o campeonato, para mim, tá suficiente, Mário. E ontem eu conversava com um membro da direção de futebol de Santa Cruz, o Alan Araújo, que está lá também ajudando, junto com o Pedro Moraes, com o Francisco Salles. É o seguinte, o Santa ainda procura, Mário, um atacante de lado e um centroavante. Um atacante de lado e um centroavante. O Santa procura, sabe da dificuldade, o mercado, além de escasso, a situação atual do Santa Cruz de não ter calendário garantido para o restante da temporada complica, além do fator financeiro. Então a direção busca esse jogador de lado, esse atacante de lado e esse centroavante para dar uma reforçada no setor ofensivo. É importante isso, porque o Santa ainda vai ter que contratar, e eu não sei se você concorda, Diego, mas independente do que aconteceu com o André Luiz no jogo passado contra o Altos, eu acho que o Santa Cruz tem que também trazer um outro goleiro, porque uma hora vai precisar, né? E infelizmente, ontem a gente falou sobre esse assunto, já foram para a rede social para esculhambar o rapaz. Não, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso, né? Uma coisa é você fazer a crítica. A crítica, ela é sempre bem-vinda, construtiva, seja ela construtiva ou não. Agora, outra coisa é você ultrapassar os limites e partir para o lado da ameaça, partir para o lado da coação. Alguém irresponsável mandou o contato do jogador para ele ser bombardeado de mensagem. Um telefone privado, um número privado do jogador, teve a sua privacidade violada, né? Ele sendo ameaçado. Isso é algo que não justifica de forma alguma. Se tiver
de trocar o goleiro para ele esfriar a cabeça, que troca, coloca o William Asman. O William Asman veio para isso, para ser o imediato. A tendência é o William titular, tá, Mário? O André, ele ficou, assim, é um jogador preparado e no Santa, muita gente lamentou, claro, além da eliminação, o fato do André ter falhado, porque o André vinha sendo um dos destaques da pré-temporada, inclusive pegando pênaltis no treino que encerrou a preparação para o jogo contra o Altos. Quando a partida foi para os pênaltis, havia uma confiança muito grande que, no mínimo, uma cobrança o André pegava das primeiras 5. Na primeira série, ele não conseguiu defender. Ele recebeu, como a gente já vinha trazendo ontem, ele recebeu ameaças nas redes sociais, lamentou com um texto no Instagram e talvez há essa preocupação com o emocional do jogador. Então, não se surpreendam se amanhã aparecer o William Asman como titular do Santa Cruz. É isso que não pode acontecer, porque quantos já foram embora por conta disso? Vários. E aí, Um como é que monte. fica? Aí depois ninguém quer jogar não, viu? E isso, Mário, pode até afetar o time na busca por reforços. Claro, né? mas não vai não, porque se tu o falhar... jogador vê um atleta do atual elenco dizendo que foi ameaçado, ele pensa 2 vezes em vir. Claro, isso aí é muito negativo, já tá tão ruim a situação, vai piorar ainda mais, né? Completamente. Isso afeta em qualquer clube, qualquer situação de clube, Mário. Quantos jogadores já tiveram esse problema, já passaram pela tesoura, né? Vão, assim, no mínimo, pela tesoura, né? Porque chegar ao ponto de ser ameaçado, de ser achincalhado, são coisas que realmente não devem se criar no futebol atual. Isso não ganha resultado. De jeito não nenhum. vai reverter a eliminação do Santa Cruz. Não vai reverter de forma alguma. Então, tira o goleiro, esfria a cabeça, depois coloca ele, se tiver de colocar ele de volta, vai colocar. Então, tem que desejar toda a força do mundo pro William Asman, se ele realmente for acionado. Senão, o André Luiz tem que continuar tendo um trabalho para que ele não se deixe afetar por aquele jogo de domingo. Seu convidado daqui a pouco, Tassis. A gente vai ouvir o zagueiro Paulo César, Mário. Ele vai falar da parceria com o Rafael Pereira, né? Com o experiente Rafael Pereira na zaga do Santa. Só para deixar registrado, o Santa fechou um patrocínio Master. Uma casa de apostas vai patrocinar o Santa Cruz até o final da temporada. Até o final. E agora a pergunta. E quando será o final da temporada do Santa? Pois é, então... Falaram a data, não? O contrato foi assinado, pelo que pude me informar, até o final da temporada. Eu só vou confirmar essa informação, ver se alguém da diretoria me confirma a informação, que essa empresa vai patrocinar o Santa até o final da temporada. É estranho porque o Santa tem um calendário garantido até o Pernambucano. Até o Pernambucano, mas isso. Eu vou confirmar essa informação. Tá bom, então, Tassis Michel. Santa Cruz. Troca de passe. A nossa homenagem a grandes atrizes, né? Certo. Vamos relembrar alguns nomes. Nova matéria, Débora Bloch. É uma grande atriz. Grande atriz, né? Eu vou homenagear você também com um grande ator. Tá vendo Salve Jorge? Minha esposa tá vendo Salve Jorge pela 7ª vez. Danos. Isso é brincadeira, não tô brincando não. A matéria é nova, viu? Neila Torraca. Grande ator, né? Grande ator. A gente vai ouvir o zagueiro Paulo César. Ele fala dessa parceria com o experiente Rafael Pereira. É um prazer tá dividindo o campo ali com ele, que é um cara que dispensa comentário, é super experiente e eu só tenho a evoluir com ele, não só no jogo, mas no dia a dia, no vestiário. É um cara que tem muito a agregar para mim, que tem 24 anos, ele tem 39, então já passou por muitas coisas no futebol, então eu tenho muito que aprender com ele no dia a dia.